Paulo, você falava sobre as mudanças no Vitória nos últimos anos. Eu queria que você fizesse um balanço do que mudou do Vitória que você encontrou na primeira passagem, você já falou um pouquinho, para esse Vitória agora que você assume, e o futebol brasileiro em geral, né? Que tipo de mudança a gente teve daquela tua primeira passagem para essa em relação ao futebol brasileiro e o que hoje o futebol te exige que não exigia na tua primeira gestão? Talvez na minha primeira gestão o Vitória fosse um clube sem muito futuro. Era um clube tradicional da Bahia, o Decano, como a gente chama, o mais antigo. Mas é um clube que demorou de se profissionalizar ao longo da sua história. Só foi começar a se profissionalizar na década de 50. Só começou a ganhar títulos profissionais em 53, 55, com a chegada do grande Quarentinha, ídolo do Botafogo, e outros grandes jogadores. O Vitória começou a se profissionalizar. Quer dizer, o Vitória demorou. O Vitória era um clube eclético, disputava competições olímpicas, era um clube da aristocracia da Bahia, nasceu no corredor da Vitória, mas não era um clube focado, sabe? Como o nosso principal adversário, que nasceu em 31 da fusão de dois clubes sociais importantes da Bahia, que era a Associação Atlética e o Baiano de Tênis. Então, é diferente. Embora o Vitória fosse um clube da aristocracia, ele não tinha mentalidade profissional, entendeu? E o Vitória, somente na década de 50 que ele começou, e sempre sustentado por apaixonados aristocratas, né? Não era muito difícil, porque o futebol era de uma receita só, né? Bilheteria. E assim o Vitória começou a seguir seu rumo em direção à profissionalização. O que mudou é que hoje os números são bastante diferentes dos números quando eu peguei o Vitória em 91, não é? Era muito mais, embora o Vitória não tivesse gestão esportiva, mas ele não tinha um endividamento. Eu me lembro que em 2000, quando o Vitória virou a primeira SA do futebol brasileiro, eu paguei a dívida toda do clube em 30 de junho de 2000 com o dinheiro dos sócios. Em vez de eu gastar com jogador, sabe, eu resolvi pagar a dívida de todos os meus antepassados ou antecessores, né? Eu paguei 9 milhões de dólares com 6 milhões de dólares, ou seja, a gente negociava, tinha dinheiro, e pagamos a dívida do clube todo. Ou seja, o Vitória ficou zero em 2000. O clube ficou sem os ativos de futebol e de marca, só com patrimônio, e a SA surgiu com os ativos de futebol e de marca, sem uma dívida. Nem o clube tinha dívida, que pagamos com o dinheiro da SA, e a SA também não tinha dívida, porque era uma organização que estava nascendo. O Vitória, em 2000, era o clube mais privilegiado da história do Brasil. O Vitória, em junho de 2000, não devia nada a ninguém. Nada, rigorosamente nada. Bom, eu saí em 2005, depois de fracassar no futebol, depois de acumular experiência. O futebol é assim, nem sempre você controla, mas eu deixei o Vitória estruturado, sabe? Quando eu digo eu, estou sendo injusto com meus companheiros, nós deixamos o Vitória estruturado, com um backlog de atletas de nível internacional de fazer inveja, né? Posso citar alguns: Hulk, Davi Luiz, Marcelo Moreno, para não ir muito longe. Esses jogadores ficaram no elenco do clube. Então era um clube rico, concordam? Era um clube rico. Mas aí o Vitória esqueceu um pouco a sua veia de formação e voltou a ser um clube contratador. E aí não tem perdão. Você contrata em função do seu orçamento, não é isso, senhores? Se você tem um orçamento médio, você contrata jogadores médios. Então, quanto menos você contratar, mais forte você vai ficar. E você só tem uma forma de enfrentar os grandes: é tendo jogador de time grande com salário pequeno, porque ele é formado no clube. É uma questão elementar. Você precisa ter qualidade na formação, né? Não adianta formar jogadores comuns, porque eu costumo dizer que a diferença entre o bom e o bonzinho é um limiar muito pequeno, sabe? E que as pessoas têm que ter estrutura, formação, capacitação,
E é o que o Vitória está hoje, implantando um grande programa que passa desde os 5 anos de idade. Essa aqui é novidade, né? Hoje já se trabalha a partir dos 5 anos. Os clubes estrangeiros já estão vindo aqui buscar jogador com 8, 9 anos. É meio louco, mas é verdade. Então, o Vitória está criando um grande programa de iniciação, construindo uma academia de futebol. Embora tenhamos um centro de treinamento com 7 campos, né? O Vitória vai fazer mais 7 campos agora. Só que são campos de 7. Porque para implantar a iniciação, você não precisa de um campo de dimensões oficiais. Certo? Você precisa trabalhar em campos de 7. Vitória está construindo 7 campos de 7. Para ter iniciação dos 5 aos 15 anos. Com metodologia já toda montada, planejada pelos nossos profissionais. E esse é o caminho do Vitória. Gerar caixa com essa academia, porque ela é remunerada, como toda atividade profissional tem que ser, né? E a diferença é essa, você hoje administra, quando você sai da Série A e cai para a Série B, com essa diferença de caixa, principalmente da sua principal receita, que é televisão, você começa a passar dificuldade, né? Aí vem passivos trabalhistas que você não consegue controlar por causa da legislação. Você não consegue controlar passivo fiscal porque você não tem liquidez. Então vira uma bola de neve. Você só sai desse ciclo vicioso se você formar jogadores de expressão. É o que o Vitória está fazendo. Formando jogadores jovens de grande expressão. Para poder ir ao mercado e capitalizar o clube e amortizar essa situação que encontramos. Maravilha, Euler. Paulo, você já apanhou um pouquinho aí sobre a base, mas eu queria abordar um outro tema agora com o senhor, que é sobre essa gestão, esse trabalho que você teve no Vitória. Em 2010, aí, pegando essa última década, esses últimos anos, o Vitória teve um ano muito legal ali no começo do ano, né? Foi tetracampeão baiano, ganhou o Nordestão, quase se classificou na Sul-Americana, só que ali no meio de ano o time fez alguns investimentos, gastou muito dinheiro com algumas contratações, ao meu ver, algumas precipitadas, e acabou caindo para a Série B. E pegando esses últimos anos também, o clube, como o senhor falou ali no começo, foram 6 presidentes e 3 renunciaram, né, nesse período aí de 10 anos, quase foi 50%. E também um estudo nosso que nós fizemos aí da Pluri sobre a rotatividade de treinadores, nos últimos 10 anos foram 27 treinadores no Vitória. Então eu gostaria que você falasse um pouco o impacto que isso teve hoje nesse Vitória que você pegou, né, dessa rotatividade de presidentes, de treinadores, o quanto que perdeu de tudo aquilo que foi implantado durante 14 anos que você esteve no clube. Não, eu acho que é o seguinte, eu não quero tirar o mérito dos resultados que aconteceram, porque eu não estava no clube, certo? E tenho o maior respeito pelo dirigente, porque de alguma forma todos se sacrificam, sabe? Eu falo muito de projeto, sabe? O projeto que eu implantei no Vitória, ele morreu com a minha saída. O Vitória continuou tendo formação, mas não tinha revelação. O Vitória, nos 10 anos até 2010, revelou Gabriel Paulista. Aliás, não revelou, Gabriel Paulista foi encontrado em São Paulo por João Paulo, que hoje é o diretor da base do Palmeiras, que foi cria nossa, numa Taça São Paulo aos 19 anos. Então, para mim, eu não considero o formato do clube, não é? Então, essa é a diferença. Você precisa apostar na transição, que é o que acontece hoje ruim no futebol brasileiro. Você tem hoje um nicho de atletas que estão gravitando no futebol a partir dos 21 anos sem ter onde jogar. Esse é um grave problema no futebol. Se vocês fizerem um levantamento, vocês são especializados nisso, vocês vão verificar que 70%, 80% dos atletas de futebol no Brasil estão nessa idade desempregados. Ou estão presos no clube sem aproveitar. Acontece muito nos clubes grandes. O cara forma o jogador, tem medo de mandar embora que o outro pegue, e ele fica lá, sabe, gravitando, certo?
serventia, porque os clubes grandes têm dinheiro, preferem contratar o jogador de fora, apostar no jogador da casa, porque a pressão sobre o dirigente no clube grande é proporcionalmente maior, não é? E por falta de uma política, não é? O futebol passa por isso. Então, eu não posso falar muito desse período. Posso falar como, vamos dizer assim, politicamente um desastre, não é? Eu tenho um recorde, talvez você não saiba. Eu vi que você estudou um pouquinho o Vitória, então você deve saber que o Vitória caiu para a 3ª divisão com o treinador da primeira à última rodada. Sim. Isso é um recorde no Brasil. Vocês já ouviram falar disso? Não. Para a Série C, não. O Vitória e Paulo Carneiro caiu para a 3ª divisão com o René Simões da primeira à última rodada. E aí? Eu estava certo ou estava errado? Sabe por quê? Porque tem campeonatos, principalmente esses campeonatos que ainda são, tem uma parte que é ponto corrido e outra parte que é mata-mata, como era o Campeonato Brasileiro, que ele engana muito. O Vitória, faltando 5 rodadas, estava em 6º, brigando para classificar. Em 5 partidas, perdeu 4 e caiu para a 3ª. Vocês entenderam que o futebol tem coisas que a própria razão desconhece, como fala o poeta? Então, mas eu não perdi meu princípio, minha política. Eu morri abraçado com o René Simões. E fui taxado de incompetente. E aí, quem está certo? Aquele que mandou o bola em treinador depois de 3 resultados negativos, ou aquele que ficou todas as rodadas e foi rebaixado para a 3ª divisão, depois de um trabalho, modéstia à parte, gigantesco no clube? Hã? Então, o futebol não é a engenharia que eu sou formado, não é ciência exata. Você tem que ter projeto e perseverar na derrota. O segredo do futebol é perseverar na derrota. É você acreditar no seu projeto e avançar com ele. É o que eu procuro fazer e é a experiência que eu trago para trás agora. Os efeitos no Vitória são enormes, né? Eu espero que o Vitória não repita esses erros de troca de treinadores, sabe? Eu espero. Eu terminei o ano com o Geninho, comecei o ano com o Geninho. Então eu já estou quebrando um pouquinho esse ciclo vicioso, né? Sim. E hoje, o que é que eu tenho no Vitória que eu também não encontrei, Eu tenho uma comissão técnica fixa. Porque hoje o que é que acontece? O treinador traz o filho, né, para treinar, ele não sabe nada, mas traz o filho. Né? O treinador traz o analista de desempenho, o treinador traz o preparador físico e ainda traz o assistente. Aí o dirigente que não sabe nada, ele chega e diz assim: olha, presidente, manda esses caras tudo embora e eu tenho aqui uma lista de jogadores para o senhor contratar. Normalmente contrata-se, não é? Aí um dia os resultados ficam insuportáveis, o presidente tem que mandar o treinador embora, só que ele vai junto com todo mundo, aí no outro dia você está acéfalo. Verdade. Isso no Vitória não vai mais acontecer. Se amanhã Geninho sair do Vitória, meu querido amigo, ex-jogador, que foi meu treinador 4 ou 5 vezes, amigo meu pessoal, se ele amanhã sair, eu tenho uma equipe pronta para assumir o Vitória no outro dia. Toda, sem uma solução de continuidade. Com um programa institucional, com sincronia e isonomia de trabalho. Hoje o Vitória tem um manual orientador, que é para os seus treinadores, onde todo mundo tem que saber como é que treina. Passamos agora meses discutindo ideia de jogo no clube, para que a gente tenha um modelo. Quando é que vai vir esse resultado? Não sei, mas ele virá. Eu não tenho dúvida disso. Legal.